E aí galerinha que assiste meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje a gente tem mais uma aula falando sobre nutrição para você. Na aula passada nós falamos sobre a importância da nutrição, qual é a função que os alimentos têm no nosso corpo e por que a gente precisa comer bem todo dia e comer todos os alimentos. Na aula de hoje a gente vai entender que o nosso corpo é feito de alimentos, tá? A constituição corporal da gente é inteira somente de alimentos. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante o seu like para que o nosso vídeo possa chegar a mais pessoas. Deixar o seu comentário aí e se não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo. Legal, galera? E vamos para o nosso conteúdo de hoje. O nosso corpo é composto por duas grandes classes de substância, tá? Que classes de substâncias são essas? São as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. As substâncias orgânicas são aquelas substâncias que derivam do elemento carbono. Já as substâncias inorgânicas são formadas pelos demais elementos químicos. Pode-se dizer também que as substâncias inorgânicas são derivadas de origem mineral e as substâncias orgânicas são derivadas de origem animal ou de origem vegetal. E quais são essas substâncias orgânicas e inorgânicas? As substâncias orgânicas são elas: proteína, carboidrato, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos. Já as substâncias inorgânicas são somente duas: água e sais minerais. Como eu ia falando, nossa composição inteira é feita dessas substâncias. Então a gente tem percentuais dessas substâncias no nosso corpo. A água, entre elas, é a substância mais abundante, é a que tem mais no nosso corpo. Aproximadamente 70% do nosso corpo é água. Isso quer dizer que um indivíduo de 100 quilos, se eu tirar toda a água do corpo dele, vai sobrar somente 30 quilos. Dentre esses 30 quilos vai ter gordura, vai ter massa muscular, vai ter os ossos, vai ter a pele, os órgãos e por aí vai. Mas 70 quilos desse cara vai ser somente de água. É muita coisa. É por isso que a água é essencial para a vida da gente. O ser humano não vive sem água. Já já a gente vai falar sobre as funções da água e você vai entender por que a gente não vive sem água. Depois da água, o que mais abunda no corpo da gente são as proteínas. Aproximadamente 15% do nosso corpo é proteína. Lembrando que a proteína não forma somente os músculos. A gente tem proteína em todos os tecidos do corpo, tá bom? No cabelo, na pele, em qualquer outro tecido que você imaginar tem proteína, porque a proteína é estrutural. Lembrando que esses valores eles são aproximados, não são exatos. É só para você ter uma base aí na sua casa desses valores. Depois da proteína, tem os lipídios, aproximadamente 10% do nosso corpo é gordura, tá legal? São lipídios. Só lembrando que os lipídios eles não são só uma reserva energética não, tá certo? Eles são usados, por exemplo, na produção de hormônios, como a gente já viu na aula passada, na estrutura celular tem lipídio, então a gente usa lipídio em muitas outras coisas do nosse corpo. Não pense nos lipídios só como uma coisa ruim, não. Os lipídios são necessários. De carboidrato, aproximadamente 3,5%. De sais minerais, aproximadamente 1%. E de vitaminas, menos de 1%. Outras substâncias, até 0,5%. Que aí vai entrar os ácidos nucleicos e as vitaminas, tá legal, galera? Então, eu acredito que deu para você ter essa compreensão, que todo o nosso organismo é composto bioquimicamente de substâncias orgânicas e inorgânicas, que a gente já viu o que é cada uma, e quais são essas substâncias. As orgânicas sendo carboidrato, proteína, lipídio, vitamina e ácidos nucleicos, e as substâncias inorgânicas sendo água e sais minerais. Ainda na aula de hoje a gente vai falar sobre a importância da água e dos sais minerais. Não saia daí. Vamos lá para a importância da água.
A água, como eu já falei, ela é a substância mais abundante do corpo. Aproximadamente 70% do nosso corpo é água. Daí você já vê a importância da água, começa por aí. Porém, a água tem outras funções. Uma das funções da água é ser um excelente solvente de substâncias celulares. Tá? A água ela é polar, ela tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Quando ela entra em contato com outras substâncias polares, o polo positivo da água atrai o polo negativo dessa outra substância e o polo negativo da água atrai o polo positivo. Como é o exemplo do sal de cozinha, o NaCl. O cloro é negativo, o sódio é positivo. No caso da água, o H2O, o oxigênio vai ser positivo e o hidrogênio vai ser negativo. Então, quando o sal de cozinha entra em contato com a água, o cloro, que é negativo, vai ser atraído pelo oxigênio e o sódio, que é positivo, vai ser atraído pelo hidrogênio, fazendo com que essa substância se dissolva. Sim, e o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Esse fato da água ser um excelente solvente de substâncias faz com que a água seja importante para o funcionamento do metabolismo humano. Então, sem água, o nosso metabolismo não funciona. Tá? Várias substâncias do nosso corpo são quebradas por hidrólise. Hidrólise é a quebra a partir da água. A exemplo das proteínas, que são quebradas por hidrólise para a obtenção dos aminoácidos, que depois vão ser reorganizados e formar as proteínas do nosso corpo. Então, tem várias substâncias no nosso corpo que são quebradas pela água, que são quebradas por hidrólise. A gente já viu que tem substâncias que são hidrossolúveis e lipossolúveis na aula passada. Lipossolúveis, solúveis em gordura, em lipídio, hidrossolúveis, solúveis em água. Tá legal? Então, a água ela atua na quebra de várias substâncias e, portanto, o metabolismo dessas substâncias só é possível por conta da água. Por isso é que a gente não consegue ficar sem beber água. Outra função importante da água é o transporte de nutrientes, gases e várias outras substâncias do nosso corpo. Entenda uma coisa, tudo que você consome vai para a sua corrente sanguínea, inclusive resíduos metabólicos que acontecem durante o metabolismo. Tá legal? Então, o que acontece é que a água ela transporta esses nutrientes. Na hora que você come, por exemplo, você chupa um bombom, esse bombom tem carboidrato. Esse açúcar do bombom vai ser jogado na sua corrente sanguínea e aí, através dessa corrente sanguínea, ele vai chegar nos tecidos onde está precisando de energia. Tá legal? Assim como os resíduos metabólicos que são produzidos são carregados pelo sangue até o rim ou até o fígado para ser filtrado ou metabolizado, transformado em outro nutriente ou expelido pelo corpo. Também os gases que existem no nosso corpo são transportados através do sangue, da água. Por exemplo, quando eu respiro, entra oxigênio nos meus pulmões e se eu estiver fazendo uma caminhada, por exemplo, os meus quadríceps vão precisar de oxigênio. Esse oxigênio vai sair do meu pulmão e chegar até o meu quadríceps através da corrente sanguínea. Então, a água atua no transporte de substâncias. Outra função da água, que a galera pensa que é da gordura, é regular a temperatura interna do corpo. A água, galera, ela tem um ponto de ebulição muito alto. Então, para esquentar a água, eu preciso dar muito calor a essa água. Para resfriar a água, eu preciso tirar muito calor dela também. Então, geralmente a água consegue se manter na temperatura ambiente. No caso do nosso corpo, é aproximadamente 36, 36,5 graus. A água ela consegue manter o corpo nessa temperatura sempre. Tá? E aí, quando você está fazendo uma atividade física, por exemplo, o seu corpo está esquentando, o que acontece? A gente sua para resfriar a parte externa e o sangue se concentra mais dentro do corpo, ele fica mais retido, tá? A gente retém líquido quando a gente está fazendo atividade física, tanto que dificilmente você tem vontade de ir no banheiro quando você está fazendo uma atividade física. E aí essa retenção de líquido é o que vai fazer com que o seu corpo mantenha essa temperatura interna.
E por último, a água lubrifica as articulações. O que são articulações? É o local onde os ossos se encontram no nosso corpo, as nossas dobradiças. Os locais que são móveis no nosso corpo, eles são articulações, tá legal? Essas articulações, como eu disse, é o encontro dos ossos. Já imaginou se o osso roçasse um no outro? Entre esses ossos existe o que a gente chama de líquido sinovial, que é composto na maior parte de água. Então a água ela fica entre essas articulações, evitando que os ossos se encontrem, raspem um no outro, e também lubrificando cada uma dessas articulações. Você já deve ter visto, por exemplo, problema de água no joelho. Quando você toma uma pancada muito forte, libera aquele líquido naquela articulação e aquela articulação fica muito dolorida. Tá legal? Então, o líquido sinovial, que a maior parte dele é formado por água, e esse líquido lubrifica essas nossas articulações. Essas são as funções da água. Recapitulando, é um excelente solvente de substâncias celulares, regula a temperatura corporal, atua no transporte de substâncias, tanto de nutrientes, como de gases, como de resíduos metabólicos, regula a temperatura do corpo e lubrifica as articulações. E os sais minerais? Os sais minerais, galera, eles regulam as funções corporais. Tá? Nosso corpo realiza várias funções. E essas funções necessitam dos alimentos chamados alimentos reguladores, que são as vitaminas e os sais minerais. Então, de antemão, eu já coloco aí uma substância orgânica também, que são as vitaminas, que vão ter as mesmas funções dos sais minerais. Tanto que a gente confunde. Quando o menino está com anemia, a mãe do menino já diz para ele: menino, vai tomar tua vitamina. Qual é a vitamina que a mãe dele está mandando ele tomar quando ele está com anemia? É o ferro. Mas o ferro não é uma vitamina. O ferro é um sal mineral. Tá legal? Então, tanto os sais minerais como as vitaminas têm a mesma função. Que função é essa? Regular as funções corporais. Se faltar alguma vitamina ou algum sal mineral, alguma função corporal vai ser comprometida. A exemplo que eu acabei de falar da anemia. A anemia é carência de ferro, que é um sal mineral. Como é que o ferro atua? O ferro ele se une à hemoglobina, que é a célula vermelha, que são os glóbulos vermelhos, e essa célula tem função de transporte de oxigênio. Tá? A hemoglobina sem ferro, ela não consegue se ligar ao oxigênio. O ferro faz com que o oxigênio se torne estável, porque o oxigênio é um gás, e consiga se ligar a essa hemoglobina. Tá legal, galera? A hemoglobina sozinha não se liga ao oxigênio, mas a hemoglobina, junto com o ferro, se liga ao oxigênio e consegue transportar ela para o corpo inteiro. Quando eu tenho carência de ferro, eu não tenho eficiência nas minhas hemoglobinas, eu também tenho uma produção deficiente de hemoglobina, e aí eu vou ter carência de oxigênio. Por isso é que na anemia a gente fica fraco, a gente se sente sem vontade de fazer nada. Por quê? Porque não tem transporte de oxigênio. Se não tem oxigênio, não tem energia. Tá legal? E muito cuidado com a anemia, porque se você permanecer nesse estado anêmico, você pode chegar a ter uma leucemia, que é um câncer de sangue. A medula óssea não consegue mais produzir células sanguíneas suficientes para suprir o seu dia a dia. E aí você vai precisar do transplante de medula. Então, para você ter noção do perigo que é a gente ter a carência de algum sal mineral. Tá? Existe cada sal mineral tem a sua função. Eu dei o exemplo somente do ferro aqui, mas eu posso falar do cálcio. O cálcio atua na contração muscular, o cálcio atua na resistência dos ossos, tá? Entre outras grandes funções, e outros sais minerais também atuam em várias outras funções, tá bom, galera? Então, as vitaminas da mesma forma. A vitamina A, por exemplo, tem o beta-caroteno, ela atua muito bem na visão da gente. A carência de vitamina A pode dar problema de visão. Ela atua no crescimento ósseo. A carência de vitamina A pode causar falta de desenvolvimento da pessoa, porque ela não vai ter um crescimento ósseo tão legal. Assim como o excesso de vitamina A também é perigoso, causa
cristalização da retina, pode causar um crescimento ósseo também exagerado. Então, a gente falou disso para você ter noção de que a vitamina e os sais minerais têm função reguladora e a água, as 5 funções que eu falei para você. Tá legal? Hoje a gente falou sobre a composição química do corpo e nós falamos sobre as 2 substâncias inorgânicas. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre as substâncias orgânicas. E aí, gostou desse conteúdo? Está curtindo? Então deixa aí o seu like, deixa o seu comentário o que você achou da aula e não esqueça de se inscrever no canal.